Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, desde o início da crise financeira, os portugueses já pagaram mais de 20 mil milhões de euros a tentar salvar a banca. E quando falamos do problema do novo banco, falamos de um problema que se arrasta há já cerca de 6 anos. Eu não vou trazer à colação as responsabilidades do Governo PSD-CDS, que são muitas. Direi apenas que o problema do novo banco não nasceu agora. Nasceu com o Governo de Passos Coelho e Paulo Portas, que separou o BES mau do BES bom, quando se percebe que afinal não existia BES bom. E não sei se o Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, tem ou não razão quando afirma que esta foi a mais desastrosa resolução bancária alguma vez feita na Europa. O que sabemos é que o Governo PSD-CDS criou um problema, mas não o resolveu. E a cada dia que passa, vamos percebendo que afinal a tal saída limpa está cada vez mais poluída. Sabemos que foi um processo que nasceu torto e o que nasce torto tarde ou nunca se endireita, mesmo que se apregou a tal saída limpa. E também todos nos lembramos das palavras da então Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, quando em 2015 dizia ao mundo que não ia haver custos para o contribuinte. Mas o que é verdade é que os contribuintes já estão fartos de andar a pagar as aventuras e as irresponsabilidades dos banqueiros. E o pior é que nós nem sequer sabemos quando é que a torneira se fecha, o que torna ainda mais urgente a necessidade de acabar com a imoralidade que representa aquilo a que temos vindo a assistir e que é muito simples. Quando os bancos dão lucro, os seus acionistas dividem entre eles os lucros aos milhões, em silêncio, ninguém os ouve, repartem o bolo e calam-se, muito caladinhos. Quando os bancos dão prejuízo, o Estado chama os contribuintes a pagar a fatura. Ora, isto não pode continuar a acontecer, é preciso pôr termo a esta imoralidade e a esta injustiça. O Estado não pode andar a suportar negócios privados, desde logo porque coloca em risco o dinheiro dos contribuintes. E como já o referimos noutras ocasiões, na nossa perspectiva, esta mudança de paradigma devia começar já com o novo banco. Começar pela solução que menos onere os contribuintes e que melhor sirva os interesses do país. Deve ser a solução a adotar para o caso do novo banco. Para isso, é necessário que o Estado tome conta do novo banco. O novo banco tem de ficar nas mãos do Estado para, dessa forma, o Estado poder colocá-lo ao serviço do desenvolvimento do país e da nossa economia, ao serviço dos interesses dos portugueses, ao serviço dos interesses do nosso país. Porque se o Estado paga, o novo banco deve estar nas mãos do Estado, nas mãos de quem o paga. Quanto à transferência de mais de 850 milhões de euros para o novo banco, é claro que só por si a falta de articulação no Governo, numa matéria como esta, é grave, é muito grave. Mas pior que essa falta de articulação é o facto dessa transferência configurar a violação de um compromisso assumido com os portugueses pelo próprio Governo. De facto, o Governo, através do Sr. Primeiro-Ministro, assumiu publicamente que só haveria uma nova transferência para o novo banco depois dos resultados da auditoria. Mas o que aconteceu foi que a transferência ocorreu antes da conclusão dessa auditoria. E é exatamente isso que interessa perceber. Interessa perceber os motivos que levaram o Governo a fazer a transferência antes da auditoria, ao contrário do que havia assumido. E face a esta inversão, outra questão interessa perceber. Interessa perceber os motivos que levaram o Governo a fazer depender a transferência dos resultados da auditoria. Era sobre estas matérias que os verdes gostariam que o Governo hoje se pronunciasse. Mas, para além disso, e segundo consta, o Fundo de Resolução terá decidido subtrair 2 milhões de euros das transferências para esconder o facto da administração do novo banco ter reservado essa verba para prémios a distribuir em 2020. Falamos de bónus em tempos como aqueles que vivemos, com as micro, pequenas e médias empresas a sufocar e a clamar por empréstimos junto dos bancos. Falamos de bónus em tempos como aqueles que vivemos, quando muitos trabalhadores perderam uma parte substancial dos seus rendimentos ou porque ficaram sem trabalho ou porque estiveram em regime de layoff, e falamos de bónus em tempos como os que vivemos, quando há muitas famílias em Portugal com dificuldades em adquirir hoje bens essenciais. Para terminar, dizer que também não sabemos se é muito comum ser o Fundo de Resolução a reter a verba e não o próprio Tesouro, os tais 2 milhões. De qualquer forma, interessava saber
se de facto foi o Fundo de Resolução a reter a verba e se foi, interessa saber porquê, isto é, porque é que foi o Fundo de Resolução e não o próprio Tesouro a reter a verba. Mas ainda assim, importava saber se o Governo foi ouvido nesta bondosa remuneração do novo banco e, já agora, em que sentido foi a resposta do Governo. São estas as questões que os Verdes trazem para discussão e que esperam que o Governo esclareça neste debate da atualidade que hoje fazemos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado João Paulo Correia.